Basicamente, o CGNAT é uma evolução do NAT, né? Nasceu do NAT no final da história. Mas a gente vê que o NAT ele tem uma série de limitações que, dependendo do tipo de aplicação, às vezes voz sobre IP, videogame, entre outras aplicações, que normalmente são muito sensíveis à latência, existe uma dificuldade em você permitir que esses usuários, ou garantir que esses usuários consigam trafegar essas aplicações sem ter nenhum prejuízo de conexão. E aí o CGNAT evoluiu justamente para que consiga atender essas demandas. Bom, da apresentação aqui eu vou pular uma parte, porque assim, acho que a necessidade de CGNAT vocês já sabem qual é, simplesmente exaustão Uhum. de IPv4. Existe lá um espaço muito grande de dispositivos móveis que estão, ou IoTs, que estão consumindo cada vez mais IPs. Teoricamente, IPv6 seria a solução de todos os problemas, mas a realidade não é bem assim. A adoção de IPv6 ainda é bastante inicial. Claro que os grandes provedores como Google, Microsoft e outros já utilizam IPv6, mas ainda assim existe muito conteúdo e muita infraestrutura no meio do caminho que não suporta IPv6 e isso se torna um dificultador, né? É... Com relação à solução da 10, a solução da 10, na verdade, ela existem de vários formatos, né? Nós temos tanto appliances físicos, que são equipamentos que podem ter capacidade de 5 a 385 GB, né, em um único equipamento, podendo ser empilhados esses equipamentos. Então, se hoje você, por exemplo, fizer um investimento no equipamento com uma capacidade de 10 GB e amanhã sua demanda crescer, você não perde aquele investimento. Você compra um equipamento adicional e vai somando a capacidade dos equipamentos. Existe também a solução baseada em containers, até 180 GB. Containers, normalmente, hoje a gente vê uma adoção maior em empresas que já estão, de telecomunicações, que estão adotando o conceito de Edge Computer, né, Edge Routers. Então, são servidores, na verdade, que rodam várias versões de sistemas operacionais, e aí baseado em containers como Docker ou Kubernetes. A opção em bare metal, que é a possibilidade de você utilizar um servidor que você possa vir a ter na sua infraestrutura e instalar o sistema operacional, e aí com capacidade de 10 a 60 GB. Isso depende um pouco de compatibilidade de servidor, tipo de placa de rede, mas também existe essa opção. E pura e simplesmente appliances virtuais, que vão de 200 MB até 100 GB, podendo ser executados em VMware, KVM e Hyper-V. O que a gente vê mais no mercado de SPs é justamente o uso dos appliances, porque na maioria das vezes ele acaba tendo um custo mais atrativo, pelo fato de você não ter necessidade de contratar um servidor à parte, talvez um hypervisor e outras ferramentas adicionais. Então, a partir do momento em que vocês passam a ter uma solução da 10 em appliance físico, é garantido que esse appliance físico vai ter a capacidade na qual ele foi oferecido, né? E como até mesmo Flávio, você tinha comentado, a solução, na verdade, evoluiu e tem outras funcionalidades, como, por exemplo, o que nós chamamos de firewall, né, o CFW. A ideia, na verdade, é que você tenha uma solução robusta que possa agregar em funcionalidades, não fazer só o CGNAT, mas, por exemplo, poder entregar para você também um recurso de firewall, né, um firewall que vai de camada 4 a camada 7, que você possa implementar políticas de segurança no seu ambiente. Mas, para ser sincero, eu tenho visto mais os nossos clientes utilizarem desse tipo de funcionalidade, em particular do firewall, principalmente quando eles passam a fazer entrega de IPv6 para os seus assinantes. Por que isso? Basicamente porque hoje, quando você faz a entrega de IPv4, dependendo do tipo de solução que você entrega para o seu cliente, você vai ter ali um modem, um setup box na casa do usuário, né? E o IP válido, na maioria das vezes, você entrega para esse setup box. E aí, para dentro da rede do seu usuário, ele vai ter IP nateado, né? Então, todos os dispositivos, a geladeira dele, o relógio, a televisão, tudo vai estar conectado utilizando IPs inválidos. De forma nativa, esses dispositivos estão protegidos, porque não vai ser possível qualquer usuário da internet ser roteável até esses dispositivos. Então, nativamente existe essa camada de segurança de acesso, né?
Mas a partir do momento em que você começa a fazer a distribuição de IPv6, isso já muda um pouquinho de figura. Você passa a ter, na verdade, esses dispositivos todos conectados à internet com um acesso 100% liberado. Então, nós temos alguns clientes que começaram a fazer entrega de IPv6 e começaram também a utilizar o recurso de firewall para limitar, para que somente os usuários que estabelecerem conexão vão ter resposta, e não da internet virem acessar qualquer dispositivo dentro da casa dos usuários, né? Então, essa é só uma funcionalidade agregada da nossa solução. Vou falar de algumas outras mais à frente. Deixa eu pular para um outro slide que eu prefiro aqui. Eles mudaram a cara dele, mas ele está aqui. E uma outra questão também muito importante é que a solução, como eu disse, ela não está simplesmente voltada à entrega de IPv4. Então, ele vem também já ajudar nas integrações com o IPv6. Então, a ideia é que com esse equipamento vocês tenham condições, por exemplo, de começar a fazer a entrega de IPv6 para os seus usuários, poder entregar dual stack. Então, o usuário vai ter dual stack, IPv4 e IPv6. E a nossa solução vai permitir que se utilize o dual stack Lite, por exemplo. Ou ainda, que o seu usuário comece a utilizar 100% IPv6. E aí você utiliza, então, o recurso de NAT64 e DNS64 para que os usuários que estiverem 100% em IPv6 consigam continuar acessando conteúdo de IPv4 sem prejuízo, né? Então, ele tem condições de... O usuário mandou uma requisição de DNS, o equipamento vai visualizar que a resposta de DNS em V6 não existe, mas existe em V4, e aí ele vai passar a atuar, fazer o DNS 64 e o NAT 64 permitir essa comunicação. Então, na verdade, a ferramenta de CGNAT da 10 é a porta de entrada para que você já possa também começar a fazer entrega de IPv6 para a rede dos seus clientes, né? E com toda a sopa de letrinha aí, 6RD, 10 Lite, entre outras opções. Algumas questões importantes com relação a realmente o CGNAT, né, é que existem um conjunto de funcionalidades que vão prover a boa utilização da solução de CGNAT. Como, por exemplo, é possível você definir que seus usuários possam trafegar na internet. Deixa eu até começar por esse outro slide, que é melhor. E aí você vai, então, no equipamento definir, primeiro, que tipo de... qual vai ser a forma de entrega de IPs para esses usuários, né? Normalmente a gente fala de duas formas, de forma estática ou forma dinâmica, né? Qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, quando você define que vai fazer a entrega dos IPs para os usuários de forma estática, você vai configurar o equipamento dizendo, olha, existe um range de IPs válidos e um range de IP inválido, de IPs inválidos, desculpa. E aí, automaticamente, o equipamento vai criar um mapeamento. Ele vai dizer, olha, esse IP inválido vai sempre usar um determinado IP válido da porta 1024 à porta 2048, por exemplo. Então, ele já automaticamente vai fazer um mapeamento e vai te informar quantas portas vão ter disponíveis para cada um dos usuários, tá? Só que esse mapeamento, na verdade, você definindo lá, olha, vou dar 1024 portas para cada usuário, não significa que você está limitando esses usuários a 1024 conexões. Então, para isso, a gente tem as funcionalidades de Endpoint Dependent Mapping e Endpoint Dependent Filtering, que vão, por exemplo, permitir, né, com o conceito chamado de Full Coordinate, eles vão permitir que esses usuários possam reutilizar as portas em várias conexões. Então, o usuário está acessando lá o site do UOL, o site da Caixa Econômica Federal e o site do Terra, ele pode fazer com que essas três conexões utilizem a mesma porta de origem, por exemplo, a porta 2222. E com isso, utilizando uma única porta de origem, estabelecer três conexões. Então, o seu usuário que receber 1024 portas, ele não está limitado a 1024 conexões. Ele pode escalar isso num número muito maior de conexões. E isso, às vezes, é uma preocupação também para os nossos clientes, porque, tudo bem, eu vou limitar lá 1024 portas, eu sei que esse usuário vai poder estabelecer até 10.000 ou muito mais, 10.000 conexões concorrentes, mas, dependendo da situação, existem alguns provedores de acesso à internet espalhados aí pelo Brasil que tem um problema que eles costumam chamar de gato net, né? Basicamente, são usuários que contratam banda e fazem a venda dessa banda para outros usuários. Às vezes mora num condomínio, vai passando cabo para outras casas,
e aí tem um único assinante, mas na verdade com várias casas por trás disso. Isso vai fazer, na verdade, com que aumente muito o número de conexões concorrentes, né? E aí, dessa forma, você não vai estar limitando a quantidade de conexões para os usuários. E é então que você pode utilizar o recurso também do nosso equipamento, chamado de user quota. Então, você pode definir o seguinte, olha, cada assinante, por mais que eu dê 1.024 portas, eu vou definir um threshold. Vou definir, por exemplo, que ele vai poder estabelecer no máximo 2.000 conexões concorrentes. E aí você pode definir em TCP, ODP, ICMP, e ainda definir um burst. Olha, tudo bem, ele chegou no limite de todos eles, mas o de DNS ou UDP eu vou permitir que ele tenha um burst a mais de 100 conexões, por exemplo, adicionais. Então, o user quota é algo bastante interessante. Muitos dos nossos clientes acabam identificando esse gato net através do user quota, porque o equipamento também tem condições de começar a gerar alertas, dizendo, olha, tem um determinado IP aqui que está excedendo a quantidade de IPs com uma frequência muito grande. E aí você tem condições de investigar. Ou ver realmente, é um usuário que demanda muito conexão, dependendo da aplicação que ele está usando, ou às vezes até mesmo um torrent. Mas se ele tiver um torrent e estiver tendo esse tipo de alerta, não é um problema, porque o torrent ele realmente abre muitas conexões. Mas ele consegue trabalhar com menos conexões e o usuário vai conseguir buscar o conteúdo que ele está buscando, ou realmente conseguir identificar, olha, na verdade, não. Na verdade, a quantidade de dispositivos conectados na casa desse assinante é muito grande, tem algo errado que precisa ser investigado, ou esse assinante precisa mudar para um outro pacote de serviço, né? Então, tem esse tipo de funcionalidade. Repeating também, que vem ajudar esse tipo de conexão, onde às vezes vários assinantes que estão por trás de um mesmo IP, né, eles têm dificuldade talvez de conseguir conversar entre os dois assinantes. Com hairpinning, por exemplo, você tem condições de permitir que o equipamento vai entender as redes onde esses equipamentos também estão conectados, entendem que existe o CGNAT e o hairpinning habilitado, e eles vão então conseguir fazer com que haja comunicação entre esses dois assinantes, mesmo de novo estando atrás do mesmo IP. O Protocol Port Overloading é algo também muito parecido, que vem ajudar bastante nessa questão de fazer o pass-through de algumas informações que normalmente o NAT tradicional tem dificuldade ou acaba suprimindo, né? Então, a ideia aqui é sempre garantir que os usuários não vão ter nenhuma perda de conectividade. Como eu tinha citado, existem duas formas, né? O NAT estático, eu acabei falando para vocês, mas existe também o NAT dinâmico. O NAT dinâmico trabalha de uma outra forma. Em vez de você ter essa tabela de P's inválidos e P válidos e o equipamento simplesmente fazer esse mapeamento, com o NAT dinâmico você vai passar a distribuir IP para os usuários conforme a demanda. O usuário vai estabelecer uma conexão, você então aloca lá, olha, esse usuário vai usar um IP válido distinto, e você pode dar uma porta para esse usuário ou dar um range de portas. Por exemplo, utilizando um recurso chamado de port batching, você entregar cada vez 128 portas para o seu usuário, por exemplo. Ou seja, com isso, você não tem a necessidade de a cada nova conexão você ter que dar uma porta para o seu usuário. Você já dá lá 128 portas para ele vai consumir essas 128 portas. Caso ele demande mais, ele recebe mais outro conjunto de 128 portas. Isso facilita também na questão de log. Então, a partir do momento em que você tem CGNAT, você precisa se preocupar com a rastreabilidade do acesso dos seus usuários. Quando você faz o NAT estático, você tem essa tabela, então você sabe qual IP e porta que cada um dos seus assinantes utilizou. Mas quando você está no dinâmico, você precisa guardar o log. Então, o equipamento tem condições de enviar o log via syslog ou radius, em vários formatos de log, para que então você armazene essa informação. E aí o port batch é importante porque, ao invés de você ter que fazer um log porta a porta do usuário, você vai dizer, olha, para esse assinante, eu entreguei esse IP válido, esse conjunto de portas, e você tem uma única entrada de log para manter essa informação desse usuário, né? Então, reduzindo bastante a quantidade de logs que vão ser gerados por dia para serem armazenados. E log é uma questão muito importante, né? Porque passa dia, você tem a possibilidade de vir a Polícia Federal ou qualquer outro órgão regulador perguntar quem era o assinante que estava com determinado IP em determinado dia e hora, né? Então, é muito importante você ter essa rastreabilidade. Ainda falando em aplicação... Posso fazer uma interrupção? Claro, desculpa. fica à vontade.
É que se for de enviar o log pro RAID, mas ele converte em algum formato ou ele manda para um syslog padrão só mesmo? Isso que eu fiquei Ele agora. pode mandar para um syslog ou para servidor de Radius. Ele tem condições de balancear, então você não precisa mandar exatamente para um servidor, você pode mandar para um conjunto de até 32 servidores. Ele manda no Radius num formato já pré-definido e numa RFC específica de logs para Radius, mas você tem a flexibilidade no equipamento de customizar os logs. Então, imagine o seguinte, se você fosse uma operadora de telefonia móvel, ele poderia adicionar no log, por exemplo, até o e-mail e outras informações desse celular, desse usuário que está conectado. Em usuários residenciais, você teria outras demandas e você pode ter essa customização. Tá? Eu tenho até casos de alguns clientes que, por exemplo, utilizavam outra solução de CGNAT e essa solução de CGNAT tinha um formato específico de como era gerado esse log. Quando o cliente passou a utilizar a 10, ele viu que o log padrão, a 10 baseado em RFC, era diferente do log do outro fabricante. Mas no nosso equipamento é possível você simplesmente entrar na configuração e definir, olha, eu não quero que você gere o log nesse formato. Você define qual é o formato, ou seja, o que vem primeiro, dia, hora, data, IP de origem, IP de destino, se você quiser, o que não é recomendado, porque segundo o Marco Civil você não pode ter a rastreabilidade do que realmente o usuário acessou, mas sem Exato. ter a rastreabilidade com a IP ele tem, né? Então você tem a opção de você poder criar exatamente qual é o formato que vai ser gerado esse log para que integre com o que você precisar. E aí esse log pode ser gerado em binário, em hexadecimal, em texto, para que facilite a forma como você vai receber e armazenar esse log. Tá? Não, bacana. O que Você, eu imagino é realmente, para o caso da Genat, você tem um Greylog, ou pelo menos um log stash, né, na outra ponta, para formatar isso melhor. Mas só fiquei curioso, nunca usei o Rails para receber log, então fiquei curioso com a informação ali. não, eu tenho alguns clientes que utilizam, porque ele já tem alguma plataforma um pouco mais robusta de radios, que além de fazer a entrega das informações para os usuários de acordo com a de assinatura, IP, entre outras coisas mais. Também, através do Radius, ele normalmente tem a capacidade também de gerar o log. Olha, entreguei IP para determinado assinante, tal dia, tal hora. O IP inválido, né? Por exemplo. E ele Não, também poder receber essas informações, né? E ele também poder receber essas informações do nosso equipamento e armazenar junto do mesmo servidor, né? Dentro do Radius. não, beleza. Depois eu vou perguntar mais, mas deixa para um outro momento. Ok. Sem problema. Mas fica à vontade, pode fazer a pergunta e depois, se for do caso, eu te passo exemplos de Eu gostaria de fazer. configurações, formato de log, entre outras coisas. Perfeito. Tá? E aí, a sua aplicação, a solução tem o recurso de Application Layer Gateway, ou seja, dependendo da aplicação que o usuário está utilizando, simplesmente fazer a tradução de IP é algo que não garante que a aplicação vai funcionar. Então, por exemplo, o vosso IP na SIP, existe um cabeçalho que também vai na camada de aplicação, que também precisa ter alteração para que o SIP realmente funcione. Então, o equipamento tem um conjunto de funcionalidades de Application Layer Gateway para um conjunto grande de aplicações, a qual ele entende e faz essa tradução também na camada de aplicação. E aí tem uma tabela aqui com algumas informações, acho que não. Um exemplo de FTP, que FTP pode ser ativo ou passivo, acho que não tem muito por que demonstrar isso. Aqui acabei voltando para a parte de log, até para ver se nesse slide aqui eu tenho alguma coisa que mostra o log baseado na RFC 5424. Aqui eu tenho alguma coisa que fala de radius. Os formatos são ASCII, hexadecimal, binário, radius e syslog, né? Mas depois eu passo mais informação para vocês com relação a exemplos, entre outras coisas. Vamos lá. Uma outra questão muito importante também é a questão de ataques de DDoS. É muito comum os usuários estarem navegando na internet e aí, por algum motivo, desperta o interesse de alguém de gerar um ataque contra o usuário. Né? Nós vimos até um caso recente de um jogador famoso aí de League of Legends, que estava jogando via internet, claro, e aí outras pessoas que estavam jogando contra ele estavam gerando denial of service no IP dele
para que ele não tivesse uma boa conectividade ao jogo e, por consequência, matavam ele no jogo, né? Ganhavam dele. Então, na verdade, motivado por várias outras situações, é comum os usuários receberem alguns tipos de ataques de denial of service. E, nativamente, a nossa solução possui proteções contra ataques de denial of service. Então, que vão desde filtrar o acesso dos usuários para a internet. Então, o usuário vai para a internet, é checado esse tráfego para ver se tem alguma anomalia. E caso tenha uma anomalia, esse pacote pode ser simplesmente bloqueado, né? Isso pensando no usuário de vocês que estão navegando na internet. Então, a solução ela vai monitorar para ver se o seu usuário não está gerando lá um SymFlood, um GetFlood. Existe, na verdade, uma infinidade de mais de 70 próximo slide, na verdade, tipos de ataques que o equipamento tem condições de fazer a mitigação sentido usuário da internet. Mas e o contrário? Né? Imagina o usuário lá que vem da internet atacar. Quando o usuário vem da internet para atacar, é possível, isso aqui ainda é de saída, tá? Mas quando é o contrário, quando alguém vem da internet atacar esse usuário, é possível habilitar, por exemplo, algumas configurações baseados que vão interagir, por exemplo, com o protocolo BGP. Então, por exemplo, você tem lá vários usuários que estão utilizando o mesmo IP, estão navegando na internet, e esse IP em particular começou a receber um ataque da internet. Veio da internet, o equipamento vai ver, olha, tem um número de pacotes por segundo muito maior do que o normal, entre outras informações. Ele analisou o que o equipamento pode fazer. Ele pega aquele IP em particular, aquele /32, por exemplo, que está sofrendo ataque, e ele pode anunciar no BGP que aquele IP agora, o roteamento dele é através da community 6666, que o pessoal chama de uma community nula. Ou seja, o tráfego que vai para aquele IP específico não vai mais conseguir chegar no destino, ou seja, não vem mais para dentro da rede de vocês. O ataque morreu porque não existe mais roteamento. Agora, os usuários que estavam utilizando aquele IP válido, automaticamente o equipamento vai distribuir a conexão desses usuários em outros IPs e outras portas. Então, ele vai colocar uma blacklist esse IP, que não vai ser utilizado, né? Vai colocar no BGP nessa community nula, onde o tráfego não chega mais, e dessa forma vai proteger o ambiente de vocês, para que não venha mais esse ataque, né? E de tempos em tempos ele testa para ver se esse IP continua sofrendo ataque ou não. Enquanto continua sofrendo ataque, ele não usa mais esse IP. A partir do momento, sei lá, depois de 10, 12 horas, ele viu, olha, não recebo mais ataque nesse IP, ele volta esse IP ao pool, anuncia de novo rota para aquele IP, aí para a rede como um todo, e aí aquele IP passa a ser utilizado novamente. Eles têm uma solução que é dedicada para proteção contra ataques de denial of service, né? Só que aí não é um produto, é uma solução, porque aí depende muito do que você busca. Qual que é a ideia? A princípio seria colocar um mitigador dentro da rede de vocês. Então, qualquer ataque que chegar para vocês, o equipamento tem a fase de detecção e mitigação, vindo o ataque ele detecta, começa a mitigar e não deixa que esse ataque se propague para dentro da sua rede. Mas como eu tinha citado agora há pouco também, esse ataque ele pode ser muito maior do que a sua capacidade de banda. Uhum. Então, a segunda contramedida dele seria ele interagir com o BGP. Então, por exemplo, ele identifica que o ataque está vindo, é um ataque que vem de um link internacional. E aí, via BGP, ele pode interagir com os peers internacionais para que não divulgue mais a rota de vocês para os internacionais, mas mantenha o tráfego nacional funcionando sem nenhum problema. Mas aí vocês têm a interação com o peer de vocês internacional? Porque, por exemplo, ou depende da minha operadora fazer chegar o bloqueio? Depende por da exemplo, sua operadora. 32. Depende da sua operadora. Tem que usar o black hole deles. Tá. Sim. E aí, outra medida que o equipamento pode tomar também está chegando perto do limite, aí ele via BGP ou via API desviar o tráfego para um scrubbing center, né? Ou, por exemplo, pode ser sua própria operadora que tem o scrubbing center, que vai te entregar aí o clean pipe, ou pode ser o scrubbing center da DES, que é um serviço em nuvem de proteção, ou de qualquer outro, né? Ele integra com qualquer solução. O que a gente costuma dizer é que a gente oferece muito para os provedores de acesso à internet a solução híbrida, onde você não fica 100% com o serviço na nuvem mitigando 100% do tempo, e também não fica somente com o equipamento dentro da sua rede mitigando 100% do tempo. Por quê?
Porque o serviço em nuvem normalmente tem um custo muito alto, né? Cobram por volume de tráfego e costuma ser um custo absurdo. O legal seria você usar isso somente nos incidentes da qual você não tem capacidade de absorver. E no resto do tempo, você tem um equipamento dentro da sua estrutura mitigando 100% do tempo, e ele tem esses thresholds. Olha, tenho 10 GB, está chegando a 8, eu vou desviar esse tráfego para algum lugar para limpar fora, ou vou simplesmente não divulgar mais a rota, ou para o peer internacional, para todo mundo, rota para aquele IP. Aí, claro, de novo, depende do tipo de serviço que você tem naquele IP, que tipo de prejuízo você vai ter nesse acesso, né? Tá, desculpa, só para eu vou fazer uma comparação, acho até chato isso, mas só para faz mais esse mitigador de vocês faz mais ou menos o papel que o do Vanguard mesmo. Ele tem lá as métricas de identificação e vai disparar o bloqueio para o BGP local ali. Basicamente, Sim. grosseiramente falando é isso. Exato. A única questão é que ele é um appliance que vai dentro da sua rede. Acho que, se não me engano, o Vanguard ele fica coletando informações de flow dos seus roteadores, não é isso? Ele coleta flow de roteador. No nosso caso, eu tenho, além de eu pegar os flows para fazer a detecção, eu posso desviar o tráfego para o equipamento para ele fazer a mitigação. Ou seja, vem um ataque, ele limpa esse ataque, né? Mas vai depender também da sua capacidade de banda. Legal, sempre a banda é um problema. Pô, legal. Não, sim, com certeza. Legal mesmo. Legal mesmo. Agora, voltando aqui então à solução, existe também o equipamento em si, você pode gerenciar ele por interface gráfica, por interface CLI, via API, com qualquer outra ferramenta de mercado. Mas a 10 também tem uma console de gerência apartada, uma console de gerência centralizada chamada de Harmony Controller. Que o Harmony Controller ele vai te trazer mais informações de troubleshooting, não somente de gerenciamento do equipamento em si, mas também toda uma parte de analytics que você pode utilizar para troubleshooting, saber quantidade de assinantes que você tem concorrente, quantas conexões, quantas requisições, quanto de banda cada assinante está consumindo, numa média, poder utilizar, por exemplo, para um capacity plane, saber quais são os usuários que estão excedendo cota, e aí você tem esse relatório, saber de que dia, que hora que aquele usuário excedeu. Um usuário liga para você dizendo, olha, estou com um problema numa aplicação específica. O equipamento ele vai guardar a informação, estatísticas das últimas semanas de todos os usuários. Então você tem condições de ver, esse cara está com problema no Xbox, deixa eu ver aqui esse usuário. E aí ver se tinha retransmissão de pacote, algum outro problema de rede. Você tem o drill down das informações e de uma forma bem simples e rápida ter toda essa informação, né? Como eu disse também, tem integração com outras ferramentas de mercado, de VMware, Cisco ACI, Ansible, OpenStack, entre outros. Então você tem essa automação aí. O equipamento eu citei para vocês que é possível você ter um equipamento que pode suportar de 5 a 385 GB, mas você pode empilhar esses equipamentos. Então, você pode colocar até 8 equipamentos. Na verdade, tem roadmap de mudar para 8 para 16 equipamentos. Você poder somar. Comprou um equipamento de 10, 10 já está chegando no seu limite. Compra um segundo de 10, você passa a ter 20. E assim vai indo, né? Então, o scale out é uma função que faz o balanceamento de carga entre os equipamentos e permite você crescer em capacidade conforme a sua necessidade. Aqui é a informação de radius também. E, como eu tinha citado no começo, né, a solução também tem um firewall integrado, também chamado de GI Firewall. Então, ele tem condições de proteger o ambiente de vocês de camada 4 a 7. Então, aconteceu também recentemente um juiz dizer que tinha um site lá que não podia mais ser acessado. É possível vir aqui e bloquear a requisição de DNS somente daquele host. Ou simplesmente entender, olha, se alguém estiver trafegando essa aplicação aqui, o equipamento vai em camada 7, vai entender e vai bloquear aquele tráfego. Alguns clientes pelo mundo que utilizam a nossa solução, nesse slide aqui, KDDI hoje é o maior provedor de acesso à internet do mundo, fica no Japão, está espalhado em toda a Ásia. Turk Telecom, todo Emirados Árabes, esses caras são gigantes. Deutsche Telekom, a T-Mobile,
não está nesse slide, mas a T-Mobile, AT&T também são clientes da A10 nos Estados Unidos, e um provedor aqui que tem um case assinado com a A10 é a Fasternet. Não sei se vocês conhecem, mas é um provedor relativamente conhecido também aqui no mercado brasileiro. Tem sido referência a alguns clientes. E, pessoal, é isso. De forma rápida e simples... Eu conheço a SomiCity lá embaixo. Eu também só conheço. Tinha a SomiCity? Eu nem vi no slide. Tinha, tava ali embaixo ali, a SomiCity. Verdade, a SomiCity, exato. Também é dos nossos clientes. Mas, na verdade, hoje a A10, no mercado de CGNAT brasileiro, a gente costuma dizer que a A10 tem o market share, né? Então, 8 em 10 provedores que usam CGNAT usam a A10. Realmente esses outros dois usam ou MikroTik ou alguma outra coisa, mas tem intenção um dia migrar para a A10. Então, de uma forma rápida e simples, é isso. Não sei se ficou alguma dúvida, se tem algo que eu não abordei que vocês gostariam que acrescentasse. Assim, a única dúvida que eu fiquei é a parte mais tecnicamente que vai lidar com isso. Acho que o Fred seria melhor para perguntar, mas o que eu fiquei em dúvida mesmo é sobre, por exemplo, são licenças ou a caixa ela já vem com todas essas funcionalidades? Boa pergunta. O equipamento já vem com tudo ativo na capacidade máxima. O que muda de equipamento para equipamento é capacidade e tipos de interface. Então, o equipamento, por exemplo, de 10 GB é um equipamento que tem 6 portas GB em cobre, mais 4 portas de 10 GB, mais 2 portas de giga fibra. Aí o equipamento que vai para 385 GB é um equipamento que tem 16 portas de 100 GB. Então, nesse meio do caminho, tem vários modelos de equipamento com uma variação muito grande de tipos de interface e quantidade de interfaces. Outro que tem licença... Função mesmo é tranquilo, né? Função são as mesmas, tem tudo ativo na capacidade máxima. E uma coisa que tem bem legal também, que eu acabei não citando, mas você pode criar virtualizações desses equipamentos. Você tem um equipamento físico, quero atender a sua rede corporativa e a sua rede de clientes domésticos, você usa fisicamente o mesmo equipamento, mas logicamente você separa dentro do equipamento. Cria uma partição que é o corporativo, outra partição que é os usuários residenciais, e as configurações são totalmente diferentes, tabela de roteamento diferente, tudo totalmente diferente, podendo até ter, se for o caso, a IP overlap. Estou integrando IP 100.64.10.10 para um usuário da corporativa. E esse mesmo IP doméstico, o equipamento vai entender, porque, de novo, logicamente são equipamentos distintos dentro do mesmo equipamento físico. Entendi. As únicas soluções que dependem de licença, aí é quando a gente vai para o appliance virtual. Então, o appliance virtual, ele sim, vai uma licença para dizer, olha, quanto de banda vai esse appliance virtual? É um appliance virtual de 10 GB? Então, tem uma licença liberando ali 10 GB. Não, 20 GB. Licença de 20 GB. Entendi. Mas, basicamente, isso. Tudo incluso na capacidade máxima.